Tá. Bom dia. Tem um som aqui gigante. Bom dia. Acho que a gente está começando a entrar no ar aí. Eu queria, obviamente... A secretária Marília entrou, mas... Bem, eu não estou sabendo ainda se a gente está no ar ou não. Primeiro, eu queria pedir desculpa aí a cada um que está nos assistindo, aos nossos convidados que estão aí participando dessa live do Conexão Empresarial. As nossas desculpas por esse breve atraso, por questões técnicas, mas gostaríamos de agradecer a cada presença, a cada participação aqui no nosso Conexão Empresarial. Às vésperas da COP26, que acontecerá nos dias 31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, o Conexão Empresarial cria uma oportunidade para se discutir os desafios e metas da negociação intergovernamental na COP, o papel dos estados e municípios e a atuação intersetorial, no caso dessa live, com os setores de mineração, agricultura e meio ambiente. Em bom português, vamos tratar hoje da 26ª edição da Conferência das Partes, Iniciativa das Nações Unidas, para falar sobre mudanças climáticas. O encontro é anual, com um tratado assinado por 197 países, chamados de partes, com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima. Os especialistas que estão reunidos aqui hoje conhecem profundamente a questão e nos ajudarão a entender melhor os principais pontos a serem discutidos na COP26 e a importância da conferência para o planeta. Antes de passar para os nomes dos nossos palestrantes, quero, obviamente, agradecer as empresas apoiadoras desse evento. A Anglo América, a Drogaria Araújo, a Líder Aviação, ao Banco Mercantil do Brasil, a Uzi Minas e ao Projeto Especial de Veiculação da CEMIG, Governo de Minas. Temos o prazer de apresentar agora os nossos convidados para esse diálogo de hoje, aos quais agradecemos de maneira muito especial por ter aceito o nosso convite. Bruna Cerqueira é formada em Relações Internacionais e mestre em Gestão e Políticas Públicas. Acompanha há mais de uma década as negociações globais sobre mudança do clima e atuou por 12 anos pela agenda de sustentabilidade em governos subnacionais no ICLEI América do Sul. Atualmente trabalha como assessora especial de mudança do clima na Embaixada do Reino Unido, onde coordena a cooperação do Reino Unido com atores brasileiros rumo à COP26. Marília Carvalho de Mello, engenheira civil, mestra em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. É professora e coordenadora no mestrado de sustentabilidade em recursos hídricos da Universidade do Vale do Rio Verde. Foi diretora-geral do IGAM, subsecretária, secretária adjunta e atualmente é a secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Aldo Souza é engenheiro de Minas, com mestrado em administração de empresas pela Kellogg School of Management da Northwestern University. Enquanto estava na Kellogg, foi associado no Departamento de Mineração e Metais da International Finance Corporation, em Washington, D.C., possui cursos de especialização e certificação em universidades no exterior, é membro de conselhos, comitê e fundos de diversos segmentos, dentre eles o Fundo Amazônia para Áreas Protegidas, como parte do Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Banco Mundial, BNDES, WWF, Fundação Moure, KfW, entre outros. O ARPA é o maior programa de proteção florestal do mundo. Ana Paula Bicalho de Mello é engenheira e mestre em engenharia ambiental.
pós-graduada em Gestão Ambiental e em Formas Alternativas de Energia. Presidente da Comissão Técnica de Agricultura e Floresta e Economia Verde da Sociedade Mineira de Engenheiros. Membro do Conselho Estadual de Política Ambiental, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Grupo Gestor do Plano ABC, da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação Nacional de Agricultura e outras instâncias. Ela é gerente de meio ambiente do sistema FAENG. Irã Firmino, um dos mais respeitados nomes do jornalismo mineiro dedicado à questão ambiental. Irã é editor da revista Ecológico e criador do prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza. O Irã vai estar junto conosco nessa live, nos ajudando a mediar, provocar e a levantar perguntas importantes aos nossos convidados. Então, a gente vai abrir com um tempo de 5 minutos para cada um fazer as suas considerações iniciais e, a partir daí, a gente fazer uma discussão sobre o que cada um falou, cada ponto de vista, e por aí vai. Então, nós vamos começar com a Bruna Cerqueira, que, como representante da Embaixada do país anfitrião da COP26, vai nos contextualizar e falar da importância da maior aderência do setor privado às metas de redução de emissão e outras medidas de sustentabilidade. Então, nós vamos começar com a Bruna, tendo a possibilidade de escutá-la. Depois da Bruna, a gente vai escutar a Marília Melo, o Aldo Souza, da Anglo-América, e a Ana Paula, da Federação das Indústrias. Então, a partir de agora, a gente escuta, em primeiro lugar, a Bruna, fazendo essa introdução. Depois a gente segue o roteiro que a gente já colocou, escutando o ponto de vista de cada um, entendendo o que cada um pensa, e a partir daí eu convoco o nosso Irã Firmino para participar mais intensamente, colaborando com perguntas e questionamentos que são importantes para esse momento que a gente vive. Então, Bruna Cerqueira, muito obrigado, a palavra é sua, e a partir de você a gente passa a escutar os nossos outros convidados. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Primeiro a todas e a todos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que Minas Gerais vem fazendo e pelo trabalho que Minas Gerais lidera, e consegue mostrar como que a gente pode avançar nessa agenda. Então, é realmente uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. A gente está há uma semana, exatamente hoje, há uma semana do início da COP26, quando em Glasgow os líderes mundiais vão estar reunidos para olhar para a nossa agenda de implementação sobre a agenda de mudança do clima. Então, como o Alok Sharma, que é o presidente da COP26, falou num discurso há 2 semanas atrás em Paris prometeu, o Acordo de Paris prometeu, entregou o acordo entre os países. Glasgow precisa entregar a implementação. Acho que esse é o espírito com o qual a gente vai começar o trabalho em Glasgow. É o espírito que a gente também quer convidar a todas e a todos para fazer parte desse processo. A implementação é uma chave que precisa de todo mundo. Precisa dos governos nacionais, precisa dos estados, dos municípios, do setor privado. Todos precisam estar dentro desse trabalho. Eu acho que a gente, então, começando na semana que vem, a COP, a gente tem 4 grandes prioridades, O Reino Unido, como presidência da COP, tem 4 grandes prioridades para esse momento. Um é avançar na agenda de mitigação, ou seja, como que a gente vai reduzir globalmente as emissões para manter o mundo nessa trajetória do 1,5 grau, como uma temperatura que é considerada pela ciência como uma temperatura que é segura para a vida humana na Terra. Esse trabalho de implementação, de mitigação, ele tem a ver com os compromissos que está todo mundo colocando na mesa, que são as NDCs, as contribuições dos países para reduzir as suas emissões. Então, a gente está chamando todos os países, o Reino Unido como presidência, chamando todos os países a colocarem na mesa compromissos mais ambiciosos para 2030 e para zerar suas emissões até 2050, para que a gente consiga manter vivo esse 1,5 grau, Esse objetivo de chegar a não passar a temperatura de 1,5 grau.
E aqui, eu acho que tanto os governos nacionais têm um papel essencial, né, apontando essas NDCs, essas metas nacionais, mas a gente tem feito um trabalho muito forte com os estados, com os municípios e com o setor privado. A secretária Marília está aqui, nossa grande parceira no estado de Minas, que foi o primeiro estado brasileiro, e na verdade do sul global, a aderir à campanha Race to Zero, né, que é esse mesmo compromisso feito da perspectiva desses governos subnacionais. E isso tem um impacto muito importante, né, porque quando a gente fala de fato em implementar essas reduções de emissões, isso tem a ver com a economia real, a economia do chão, a economia de como que a gente faz negócios, de como que a gente se antecipa a essas tendências que já estão acontecendo no mercado. Então, a sinalização por parte dos governos desses compromissos ajuda muito nessa trajetória e dá segurança para o olhar do setor privado sobre esse processo. As empresas também estão na campanha Race to Zero, então a gente já tem mais de 3.000 empresas globalmente. No Brasil, a gente já passou de 200, então a gente está muito contente com isso também. E acho que a maneira como foi feita no estado de Minas, né, trazendo FIENG, FAENG para perto do compromisso do estado, é realmente um exemplo também para muitos outros estados do mundo todo. A segunda grande agenda da COP é a adaptação. Então, a gente precisa reduzir as emissões, mas a gente sabe que tem uma mudança do clima que vai acontecer de qualquer maneira e a gente precisa se preparar para se adaptar. Então, tem uma série de países que são vulneráveis e o Brasil, em várias partes do seu território, tem vulnerabilidades na agricultura, por exemplo, né? A mudança da temperatura altera os regimes da agricultura, a maneira como a gente vai poder, de que produtos a gente vai poder trabalhar. As áreas costeiras brasileiras também têm uma grande vulnerabilidade à mudança do clima, então como a gente constrói infraestrutura nas nossas cidades e como a gente se prepara para isso é muito importante. O terceiro grande tema é finanças, né? Tem aí uma questão de confiança. Então, para entregar essa mudança, é necessário investimento. E os países desenvolvidos fizeram uma promessa em Paris de entregar 100 bilhões de dólares ao ano para apoiar a implementação nos países em desenvolvimento. A presença do Reino Unido está trabalhando muito para conseguir entregar esse número, e hoje, em algumas horas, na verdade, deve sair o anúncio do que é o plano de implementação desses 100 bilhões. Então, alguns países receberam a tarefa de conversar com todos os países desenvolvidos e mapear quais são as contribuições de cada um que estão na mesa e vão apresentar hoje esse plano para a gente chegar na COP com muita confiança de que, de fato, todo mundo precisa fazer a sua parte. Mas, além desse olhar do financiamento público, né, do financiamento das partes dos países desenvolvidos, é muito importante a gente mobilizar os trilhões, além dos bilhões que a gente fala, né? Então, isso quer dizer, já tem muito dinheiro na mesa para financiar infraestrutura tal qual a gente financia. Esses investimentos, eles precisam se mover, eles precisam olhar para os critérios de sustentabilidade na sua alocação. Isso já tem acontecido, né? Muitos investidores dentro do próprio Race to Zero, a gente tem uma parte da campanha que é voltada para o setor financeiro. Então, que a gente tem uma série de bancos entrando, como o Banco Bradesco, por exemplo, no Brasil, se comprometendo a adotar critérios de sustentabilidade nas suas escolhas de investimento. Isso é realmente muito importante para a gente conseguir o fluxo financeiro que é necessário para fazer tudo isso acontecer. E, finalmente, colaboração. Então, a COP precisa ainda entregar uma finalização do Acordo de Paris, né, da regulamentação, chamada Regulamentação do Livro de Regras do Acordo de Paris, que inclui assuntos como um novo mercado global de carbono, no âmbito do artigo 6. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer o convite do Paulo e do Gustavo para estar aqui na Conexão Empresarial com vocês,
cumprimentar a Ana Paula, que é da amiga da FAENG, Aldo, Irã Firmino e a Bruna. É uma mesa de debate com vários atores-chave para que a gente discuta e trabalhe efetivamente a solução, uma política efetiva de muito efetivos, especialmente no nosso processo de produção. Então, essas duas agendas são agendas complementares, mas urgentes a serem feitas. O Estado de Minas Gerais tem 3 inventários, um de 2005, um de 2010, um de 2014. E esses inventários nos demonstram que existem 2 setores muito centrais quando a gente pensa em política de mudança do clima e especialmente em metas para a neutralização. O primeiro é o setor da agropecuária, que representa no nosso estado 32% da emissão, e o segundo é o setor energia, que representa 31% da emissão no nosso estado de Minas Gerais. Na linha de olhar o que já foi feito para pensar os próximos passos, a Fundação Estadual do Meio Ambiente trabalhou entre 2010 e 2014 no Plano de Mudanças Climáticas, de Energias e Mudanças Climáticas para o estado de Minas Gerais. Naquele momento, nós fizemos uma avaliação de qual que era o cenário que tínhamos, identificamos quais eram os caminhos para uma política de baixo carbono, identificamos também a vulnerabilidade territorial no estado de Minas Gerais, porque o impacto não é homogêneo no nosso território. Alguns municípios são muito mais vulneráveis do que outros, e isso nos guia, inclusive, numa política de adaptação. E trabalhamos também numa necessidade de articulação, de transversalidade para viabilizar uma política de combate à mudança do clima. Como eu mencionei, esse ano, o governador Romeu Zema foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a assumir um compromisso público na campanha Race to Zero. E nós temos muito orgulho dessa adesão não ter sido feita apenas na figura do governo do estado, através da liderança do nosso governador Romeu Zema. Nós temos muito orgulho de que essa adesão e esse compromisso foi assumido pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, representada pelo seu presidente, Roberto Simões, e também pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, representado pelo seu presidente, Flávio Costa. Por quê? As ações efetivas
rumo à neutralidade só é possível com o engajamento de toda a sociedade, especialmente do setor produtivo, representado por essas duas importantes federações que nós temos no estado de Minas Gerais. Isso nos coloca em outro patamar da implementação real dessas ações. Porque, de fato, essa é a discussão, a implementação real dessas ações. Desculpe. Como a Bruna disse, o tema central são as NDCs. A NDC brasileira já passou por 3 revisões. A primeira foi um compromisso de reduzir 37% até 2025. A segunda, 43% até 2030. E, recentemente, o governo federal assumiu a neutralidade, o net zero, em 2060. Bem, os compromissos estão postos, mas a trajetória para se chegar a esses compromissos é o nosso grande desafio. A trajetória, junto com setores-chave para o nosso país e também para o estado de Minas Gerais, mas também, como muito bem colocado pela Bruna, com mecanismos econômicos e financeiros que nos propiciem que esse caminho seja trilhado. Seja com investimentos externos, um tema central no nosso estado, que muito avançou, é a silvicultura. Nós estamos trabalhando, e vamos apresentar em Glasgow, um portfólio de projetos sustentáveis no nosso estado. Enquanto nós fizemos essa avaliação, Ira, nos chamou muita atenção de que, se a gente faz uma avaliação do setor que comumente todo mundo acha, né, que é um setor muito poluente, que é o setor da siderurgia, mas se a gente faz uma avaliação de todo o processo, considerando os insumos, considerando a silvicultura, né, a produção de madeira, que depois será o carvão, que será utilizado na siderurgia, nós temos balanço positivo. Nós conseguimos, nesse portfólio, começar a contabilizar isso, para que a gente tenha dados efetivos para entender onde precisamos agir com ações concretas, onde precisamos investir com aprimoramento tecnológico. Sabemos que a agricultura já tem trabalhado muito, e a Ana muito provavelmente abordará isso, com o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, com recuperação de áreas degradadas, e nós, no estado de Minas Gerais, junto com a FAENG, nesse momento, estamos iniciando a implementação do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, de recuperação das áreas de preservação permanente, de conservação das nossas nascentes, que trará um apoio adicional ao balanço positivo que nós precisamos. Então, nós temos que equilibrar as emissões e as capturas. E esse é o nosso grande desafio, seja no âmbito setorial, seja com uma visão mais ampla de Estado, onde os financiamentos externos serão muito importantes nesse processo. Bem, dados 5 minutos que nós temos, essas são as minhas palavras iniciais, reforçando mais uma vez o compromisso do governo do Estado de Minas Gerais, através da nossa liderança maior, o governador Romeu Zema, uma política pragmática e efetiva de combate à mudança do clima. Porque isso significa dar ao nosso Estado a capacidade de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento da agricultura, um setor tão chave para o nosso Estado, da indústria em todas as suas tipologias, e também da energia renovável, outro setor muito importante nesse processo. Muito obrigada mais uma vez, Paulo Gustavo, pelo convite, e permaneço à disposição para as próximas conversas e debates ainda nessa mesa. Muito obrigada. Já voltamos aí, já, secretária. Vamos ter a oportunidade agora, então, de escutar o Aldo Souza, que é representante de uma indústria, mineração, uma das principais que a gente tem no país em atividade hoje, que é a Anglo-América. Na sequência, a gente escuta a Ana Paula, da FAENG, e aí a gente encerra esse momento de introdução escutando o Irã Firmino como um articulador, um observador, um conhecedor desse universo como poucos.
Então, meu caro Aldo, seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Gustavo, e muito obrigado a todos aí pelo convite. Um prazer estar aqui, essa discussão super importante, né? E nós temos um prazer enorme de fazer parte dela, né? Eu queria cumprimentá-los, tanto você, Gustavo, quanto o Paulo, e também a secretária Marília, a Bruna, né, que tem estado conosco em várias frentes, também a Ana Paula aqui representando o setor, e a FAENG. Para nós da Anglo American, de novo, a gente quer fazer parte dessa discussão e trazer a nossa contribuição para a agenda da sustentabilidade, né? Não só no Brasil, mas globalmente, né? E isso faz parte do planejamento estratégico da companhia em todos os 5 continentes onde ela opera, e não seria diferente aqui no Brasil e em Minas Gerais, onde estamos presentes há quase 50 anos, né? Dentro da discussão da mudança climática, a Anglo American tem trabalhado para manter e ampliar a sua contribuição para a sociedade. Somente um pouco, né, da história, né? A Anglo American foi fundada em 1917 na África do Sul e, como eu disse, vem operando no Brasil há quase 50 anos, atualmente com presença nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o nosso sistema Minas-Rio de produção de minério de ferro, e no estado de Goiás, nas nossas operações de ferro-níquel, e temos também presenças nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Pará. E dentro da sustentabilidade, né, um dos eixos principais da estratégia da Anglo American é o plano de mineração sustentável. O plano de mineração sustentável, ele anda junto com o plano de longo prazo de mineração da empresa, baseado aí nos recursos minerais. Então, todas as ações de desenvolvimento e operação da exploração de diversos minerais que a Anglo American produz, ela traz junto, né, o planejamento no que diz respeito à sustentabilidade. Esse plano ele tem 3 pilares, né? Um deles é o ambiente saudável, não poderia ser diferente. Então, as metas associadas ao ambiente e às operações da Anglo American. O segundo são comunidades prósperas, né? Como que nós podemos ter uma contribuição relevante para aquelas comunidades que hospedam as operações e as pessoas da Anglo American, e também, igualmente importante, sermos um líder corporativo confiável. E, nesse caso, vem a participação ativa da empresa em diversos fóruns para que diversos aspectos de regulação, e não seria diferente no que diz respeito às mudanças climáticas, a gente possa participar do debate e contribuir de uma forma relevante. E esse acho que é dos motivadores, Gustavo, para que a gente participe aqui num fórum como esse. E aí, dentro desse plano de mineração sustentável, eu poderia citar algumas metas, né, onde a empresa colocou para ela como desafio. Uma delas é que sejam gerados 5 postos de trabalho nas comunidades onde operamos para cada posto de trabalho gerado dentro das operações, ou seja, ampliar o benefício socioeconômico daquela operação, redução de captação de água naquelas operações que são consideradas regiões escassas, né, em até 50%. Então, a gente opera, sim, em regiões onde água é um recurso muito escasso, né? São regiões de escassez hídrica, temos regiões onde a gente opera, onde a precipitação anual está em torno de 100 milímetros, muito diferente, muitas vezes, de algumas regiões onde temos aqui no Brasil. E temos também uma meta do impacto líquido positivo na biodiversidade, ou seja, que aqueles impactos que não são mitigados pelas operações da companhia, eles possam ser complementados por outras ações, de modo que a gente tenha um saldo positivo. E dentro da mudança climática, do tema da mudança climática, né, nós, como parte do ICMM, né, do Conselho Mundial de Mineração, assumimos também a meta de zerar, de termos uma emissão zero, né, líquida até 2050, e de termos também operações neutras em carbono até 2040. E temos trabalhado nessa frente, em Minas Gerais em particular. Estamos participando junto com a Atlas Energy numa planta de geração solar, o maior contrato aí de consumo de geração solar aqui em Minas Gerais por uma empresa de mineração,
tivemos o contrato assinado, a planta está quase pronta, vamos contribuir aí para nosso escopo 2. Temos também duas parcerias, uma com a Casa dos Ventos e outra com a AES, respectivamente aí no estado do Rio Grande do Norte e Bahia, para alimentar o nosso consumo da rede de energia elétrica. Então, isso tem trazido bastante contribuição para que a gente possa, a partir do ano que vem, em 2022, toda a energia elétrica consumida pela Anglo-American no Brasil venha 100% de fontes renováveis. Então, Gustavo, são algumas das ações que a Anglo-American tem feito aqui no Brasil. Eu não poderia deixar de aproveitar a fala da secretária Marília no que diz respeito à silvicultura, onde hoje eu estou aqui no estado de Goiás e nós utilizamos o cavaco de madeira dentro do processo produtivo do ferroníquel, né? E essa foto aqui do meu fundo é a nossa plantação. Nós temos mais de 10 mil hectares de eucaliptos plantados nos municípios aí de Niquelândia, né, e região. E essa plantação alimenta a nossa planta de metalurgia de ferroníquel, onde hoje aproximadamente já 25% do nosso volume de produção utiliza o cavaco de madeira em substituição ao carvão mineral. Então, vamos continuar trabalhando para poder contribuir da melhor forma possível como empresa para a sociedade, toda a discussão e as metas, o atingimento das metas no que diz respeito à mudança climática. Obrigado, meu caro Aldo. A gente vai escutar agora, na sequência, para a gente finalizar essa parte introdutória, a Ana Paula, que é da FAENG, a Federação do Agronegócio de Minas Gerais. Minha cara Ana Paula, seja bem-vinda. Eu queria que você desse a sua opinião aí, o seu ponto de vista em relação ao que a gente está passando em relação às mudanças climáticas. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos, secretária Marília, Bruno, Irã, Aldo, todos os demais presentes. De fato, estamos vivendo um momento emblemático, a meu ver, por duas questões. Mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, já estávamos presenciando, como estamos presenciando, né? Esse ano tivemos aí situações devido ao déficit hídrico, tivemos geada com perdas de café, tivemos situações diversas aí que impactaram a agropecuária mineira. Mas a outra questão muito emblemática e importante é o que eu digo assim, que o gigante acordou, né? Eu acho que o país, todos os setores, todos os segmentos despertaram de fato, de vez, né, para essa questão climática, para a questão da sustentabilidade no geral, né, assuntos que antes eram afetos a setores específicos, departamentos específicos, secretarias específicas, né? Hoje, vivemos aí um momento em que setor financeiro, Fórum Econômico Mundial, né, todos falam e vivem o problema das questões, dos efeitos negativos das mudanças climáticas, e todos queremos, né, tomar ações no sentido de, aí eu vou falar especificamente para o agro, mitigar, mas também adaptar. Né? A gente precisa muito desse braço aí da adaptação às mudanças climáticas, porque a agropecuária mineira é a céu aberto, vamos dizer, no tempo. Então, qualquer evento extremo afeta de forma repentina e devastadora, né, o nosso setor, ainda que no âmbito mundial de mensurações e acordos, muito mais foco a questão da mitigação. Nós temos como empenho também, isso é mostrado no novo plano ABC, né, que é o ABC+, dessa década, o braço também da adaptação. Eu estou com algumas telas, mais de imagens mesmo, para mostrar, se vocês me derem a licença. Acho que eu não posso compartilhar.
não tenho possibilidade de compartilhar, mas não tem importância. Minas, eu vou puxar um pouquinho aqui para panorama global, né? O mundo tem essa coisa da população crescente, nós nos aproximamos daqui a alguns anos aí da estabilização da população na China, que depois vai começar a decrescer, a Índia vai continuar subindo ainda durante bons anos, então vamos ter um impacto aí da população global crescente gigantesco, muita gente para usar recursos naturais, muita gente precisando de espaço, moradia, educação, todas as estruturas e todas as questões afetas aí aos confortos da vida humana. E temos também a questão da alimentação, né? A FAO, né, ligada à ONU, né, para a alimentação, já disse que o Brasil vai precisar ser responsável por 40% desse aumento aí da demanda da alimentação mundial. E aí, um panorama, aí nós tivemos a pandemia, estamos vivendo a pandemia, mas lá naquele começo, 2020, nós tivemos uma abrupta queda das emissões globais, que chegou aí a quase 20% de redução das emissões globais, porém a um custo terrível, a um custo que ninguém quer repetir uma queda nesse sentido, né? E aí começou-se a falar muito em retorno verde, retorno sustentável, mas as emissões já voltaram em 2020 mesmo, já voltaram como estavam antes. Então, ao invés de falar de retorno, acho que nós temos que falar em conversão para uma economia verde, para uma economia sustentável, usando de estratégias que foquem não só na questão ambiental, mas na sustentabilidade mesmo, pensando em empregos verdes, pensando em geração de renda, porque não adianta, nós temos uma população cada vez mais crescente, ainda que se a gente falar de Brasil, o Brasil ainda está num patamar bem mais baixo em relação a esses outros países que eu mencionei, China, Índia, Nigéria, Indonésia, Estados Unidos, etc. Mas nós precisamos também de gerar emprego, gerar renda, a população no meio rural, é importante que a gente tenha estratégias de mercado para que a população permaneça no meio rural, né? Não adianta migrar todo mundo para as cidades e quem é que vai produzir alimento para essa turma toda? Então, precisamos dessas estratégias. E aí, Minas Gerais, puxando um tiquinho para Minas Gerais, nós temos diversos exemplos de tecnologias de agricultura de forma sustentável, né? Talvez a gente tenha que adequar um pouco a forma de transmitir isso, mas temos. Tanto é que o nosso cadastro ambiental rural mostra um tamanho aí de uma Inglaterra, ou quase 2 Escócias, né? Mais ou menos 130 milhões de campos de futebol de vegetação nativa nas propriedades rurais. E aí, sem falar o que está fora das propriedades rurais, né? Sem falar as unidades de conservação e outras áreas, né, que somadas daria um número muito maior. Se a gente contar aí com as áreas que vamos recuperar com o PRA, com o Programa de Regularização Ambiental, né, mencionado pela secretária Marília, vai dar aí metade da área da Dinamarca. Desculpa, vai dar aí a área da Suécia. E temos metade da área da Dinamarca com florestas plantadas, né? Florestas plantadas, 2,3 milhões de campos de futebol, de florestas plantadas. Os nossos números oficiais em Minas estavam até um pouco abaixo disso, defasados. Então, na próxima década, se a gente tem, na década atual, desculpa, se a gente tem aí a meta no ABC+, uma das metas é ampliar em 4 milhões de hectares a questão das florestas plantadas, pode ser que Minas já tenha até feito a sua parte, né? Considerando os números oficiais
enviados. Isso a gente precisa apurar. Mas, enfim, temos aí com o cadastro ambiental uma demonstração muito grande também das APPs de nascentes. Eu ia mostrar só imagens assim em mapa, porque eu acho que imagem é fácil de ver como que Minas Gerais é um estado super bem drenado, né? Super bem recortado e bem drenado, com muitas nascentes, com muitas áreas de preservação permanente hídricas, né? Já protegidas ou a proteger. E aí, nós, enquanto sistema FAENG, né, nós temos diversas ações, diversos projetos, eu não vou mencionar aqui todos em função do tempo, mas uma dessas ações diz respeito dentro do programa Nosso Ambiente, diz respeito à recuperação de nascentes. Então, já foram recuperadas, para 1907, praticamente 2.000 nascentes até o meio desse ano, né, com técnicas de recuperação que fazem, de fato, retornar a água e trazem não só a questão da nascente para o produtor rural, mas os cursos trazem também toda uma noção da paisagem, da necessidade de cuidar das áreas de infiltração e de se utilizar técnicas de conservação de água e solo nessas outras áreas, para que a água infiltre e, de fato, abasteça essas nascentes, né? Então, é uma coisa bastante ampla, não é simplesmente mexer lá no ponto da nascente, desentupir e pronto, né? Tem toda uma metodologia, uma pedagogia, né? Um processo de aprendizado e de mudança mesmo de comportamento atrelado, né? nesses praticamente 2.000 cursos, né? E 2.000 nascentes recuperadas, replicando a tecnologia para N outras pessoas que puderam repetir em suas propriedades. Né? Então, temos aí diversos exemplos interessantes. E aí, falar só uma pincelada, né? No ABC+, já falei a questão da adaptação e da mitigação, mas é isso, adaptar, mitigar, produzir, gerar renda, intensificar a produção, trazer aquele efeito poupa-terra, né? Se você intensifica a produção, você poupa o uso de outras áreas. E nós, enquanto Brasil, nós somos muito privilegiados. Que outro lugar do mundo que tem a agricultura tropical que a gente tem, que consegue 3 safras e né, tantas características próprias, é até difícil para o Brasil, quando se trata dessas questões de inventários e tal, é tão complicado para nós, porque o nosso setor é tão específico, a nossa agricultura é tão diferente da agricultura no mundo, que é difícil encaixar, às vezes, em alguma caixinha própria. Né? Nós temos integração lavoura, pecuária e floresta. A gente está em qual setor? Na agricultura, na pecuária ou na floresta? Né? Dentro daqueles critérios do IPCC. Então, é um desafio muito grande, mas sabendo que temos aí tecnologia, tanto é que as metas para essa nova década do ABC, que chama, em vez de chamar Plano ABC, vai chamar ABC+, né? Já foi feito o lançamento. A proposta é ampliar entre 7 e 8 vezes mais a meta que foi proposta para a década que encerrou. Né? Então, temos, sim, metas ambiciosas, é por isso que eu falo também que o gigante acordou, porque agora parece que todos estão muito intensamente envolvidos com essa questão, as altas administrações de todas as empresas, né, políticos, secretarias, todas as áreas que, às vezes, só passavam, assim, de forma transversal por essa questão, estão, de fato, se engajando em trazer ações e somar aí esses diversas iniciativas. Então, no ABC, a expectativa é que a gente consiga também, com a implementação das tecnologias, melhorar, aumentar a produtividade, melhorar a renda, melhorar a vida do produtor rural, independentemente de qualquer tipo de participação econômica no mundo do carbono, né, nesse mercado do carbono. Mas queremos também, né, ver como podemos participar desse mercado de carbono. Acho que é importante, porque já demonstramos que tanto o nosso estoque de carbono quanto as nossas remoções por meio de tecnologias são muito significativas,
né? E é importante também o produtor rural poder participar desse mercado, seja interno, né, seja externo, com esses mecanismos. Por isso, importante é trazer acessibilidade, né? Acessibilidade a custos, né, que permitam acesso dos produtores rurais a esses mercados. Trazendo aí um reconhecimento, né, ao produtor rural, e esse destaque mesmo, a gente tem que ter orgulho para falar, esse destaque mesmo do Brasil, de Minas Gerais, do Brasil, porque, de fato, não temos agricultura no mundo igual a nossa, né? Nós somos o único país que tem um Código Florestal super avançado, estamos fazendo um enorme esforço para a implementação do Código Florestal, primeiro com o Cadastro Ambiental Rural, agora com o Programa de Regularização Ambiental. O ABC+, também vai nesse sentido de olhar a propriedade rural de forma ampla, né? Não só da parte produtiva, mas olhar de forma ampla e trazer incentivos também para a regularização ambiental das produtividades, das propriedades, trazer também esse foco na biodiversidade, né, em todas essas questões. Então, temos aí um prato cheio para continuar e contribuir ainda mais com mitigação e adaptação às questões climáticas. Eu não digo combater mudanças climáticas, não, porque o clima é muito dinâmico para a gente querer combater, né? Se a gente pensar lá na época do Cretáceo, dos dinossauros, a Antártica não tinha gelo, a Antártica tinha uma mata de araucárias, né? Se a nossa lei da Mata Atlântica pudesse alcançar a Antártica naquela época, ia alcançar, né? Floresta ombrófila mista. Mas, enfim, o clima é muito dinâmico, a gente não pretende combater qualquer alteração climática, mas sim esses efeitos negativos que vêm sendo trazidos aí por alterações humanas. Obrigada. Maravilha, Ana Paula, muito bom te escutar por tudo que você falou aí. Eu fui observando as falas e, obviamente, observando o que está acontecendo aí nesses últimos tempos em relação a discussões vinculadas a questões climáticas. Eu vou passar a palavra para o Irã, que tem uma trajetória aí longa, entendendo mudança climática, entendendo meio ambiente de maneira geral. Pelo que eu conheço, mais de 25 anos aí, pelo menos que eu acompanho, há uns 20 a 25 anos que eu acompanho ele tratando sobre essa questão de meio ambiente e, consequentemente, de mudanças climáticas. E aí, antes de passar a palavra para o Irã, entre outras coisas que eu observei aí nesses últimos tempos, e vi também, eu vi uma série de documentários surgindo, questionando essa questão da transformação do clima, por quê, como é que acontece. Basicamente, pelo que eu enxergo, a mudança vem por iniciativas naturais, do próprio movimento do tempo, e, obviamente, por questões vinculadas ao desenvolvimento humano, seja na sua alimentação, na tecnologia, na forma de conviver e de viver de maneira geral. Então, acredito eu que essas discussões são muito vinculadas a questões financeiras e, obviamente, as questões de repercussão na natureza, mas como base a questão de transformação humana, de evolução humana do seu meio e das suas coisas. Então, meu caro Irã, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu pensamento nesse momento de hoje, tendo como calçada todo o percurso que você já percorreu, tudo aquilo que você já viu e tem visto nesse momento no que diz respeito a essa mudança de clima, os seus fundamentos, as suas razões, e como é que você, obviamente, enxerga esses próximos tempos para o Brasil e para o mundo, tendo em vista a COP26 aí acontecendo agora, as mudanças que a gente está tendo, de fato, no clima e as possibilidades de mudança. Muito bem-vindo. Bom, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer você, agradecer o Paulo, né? Oportunidade de reunir aqui Aldo,
nós conversamos outro dia, né? Nós participamos de uma live, Marília também, né? E Ana Paula, que eu estou conhecendo agora, Bruna, estou conhecendo agora. Minha trajetória é muito simples. Eu vim da roça, cheguei na cidade grande, Belo Horizonte, uma cidade chamada Belo Horizonte, levei um impacto danado. Era a cidade, já não vi jardim lá na cidade, os bancos que tinha nas praças não tinham imposto, eu doía as costas, tão muito diferente, né, da roça. Né, nas obras aqui, ninguém plantando árvore, o Chico faz uma avenida aqui, não se falava em verde, né? E o Paulo deve lembrar disso, eu tive teu apelido lá de ser chamado de repórter clorofila. Era o único que falava da sobre meio ambiente, não. A natureza que eu tinha lá no interior, maravilhosa, e como todo cidadão inconsciente, depredava, acabava, né? Só depois que eu cheguei em Belo Horizonte, que realmente fui virando ambientalista. E ambientalista, o doutor Hugo lembrava muito bem, ambientalista não tem nada de glamour, não, sabe? Nenhum herói nem nada, não. É aquele que destruiu muita natureza quando era criança, e hoje, para pagar o pecado, abraçou a causa do meio ambiente. Sabe? Mas eu queria trazer para vocês aqui, para a gente esquentar um pouco o assunto aqui, né, que é muito grande da conferência, uma última declaração, só nesse domingo agora, do presidente da COP26, o britânico Alok Sharma. Ele afirmou ao jornal The Guardian que será mais difícil alcançar um acordo mundial na reunião da cúpula climática, abre aspas, o que tentaríamos fazer em Glasgow para persuadir quase 200 países a fazerem mais para reduzir as emissões de carbono, será realmente muito complicado. E definitivamente mais difícil que em Paris, em muitos níveis. Segundo o anfitrião da COP26, o acordo prévio feito em Paris foi brilhante, abre aspas, um acordo macro, mas grande parte das regras ali detalhadas foram deixadas para o futuro. Para Sharma, abre aspas, é como se a humanidade tivesse chegado ao fim da prova e lhe restasse apenas as perguntas mais difíceis. O tempo está acabando e a prova termina em meia hora, fecha aspas. Eu achei muito impactante isso, né? Que o representante do país anfitrião, né? Está aqui, então a pergunta que eu faço para cada um de vocês aí, aqui presentes, e vocês são legitimados no assunto, o que vocês acham dessa declaração clara e angustiante feita pelo anfitrião do evento? Pessimista, realista, necessária ou tudo isso? Acho que é o toque para a gente começar. Então fica aí a pergunta por quem a gente começou e representa também o Estado anfitrião. Bruna. Obrigada. Eu acho que essa declaração, né, do presidente da COP, do chefe aqui do processo no Reino Unido, ela traz a medida de realismo com a qual a gente precisa entrar nessa COP. De fato, os assuntos que restaram, né, nas negociações, que é essa finalização do livro de regras, como eu tinha comentado, é o livro de regras do Acordo de Paris. E, de fato, são os assuntos que estão sendo discutidos já desde Paris até aqui, que a gente tinha expectativa de que fossem finalizados em Katowice, depois que fossem finalizados em Madrid, e eles estão sendo trazidos para essa COP de Glasgow como um momento final em que a gente tem essa necessidade de chegar a um acordo. Então, fácil não é. Se fosse fácil, os chefes de Estado já teriam chegado, né? Os países já teriam chegado a acordo nas duas últimas COPs, mas eu acho que hoje e também é um pouco do que ele traz, a gente está num momento de muito pragmatismo, e a gente viu isso, por exemplo, numa declaração recente do próprio Itamaraty. Esse não é mais o momento da gente ficar nas discussões teóricas sobre esses pontos, nas discussões, né, de princípios sobre esses pontos. Esse é o momento da gente colocar o texto na mesa e chegar a um acordo. Eu achei muito feliz essa declaração do chefe negociador brasileiro. Eu acho que esse é o espírito que a gente quer que vá para Glasgow. Então, eu acho que eu interpreto essa fala do nosso chefe como um convite, que todo mundo precisa ir para Glasgow com um espírito coletivo construtivo para a gente conseguir sair de lá com um acordo e com um bom acordo que entregue o que a gente precisa. Secretária, como é que Minas Gerais recebe esse convite?
Bem, eu vou na linha da Bruna. É claro que é uma fala do desafio que está posto, né, que não é um desafio fácil. Nós sabemos que essas negociações que envolvem diversos países, né, são sempre complexas, mas a gente tem muito claro a necessidade urgente, como o Irã bem reportou na fala, da prova que falta 30 minutos, ela vai acabar. Né? E se ela acabar, a humanidade não tem mais retorno. Então, acho que é um chamamento. Nós sabemos o papel dos países, mas Minas Gerais também compreende o papel dos governos subnacionais como governos-chave na mudança desse processo. Então, nós vamos com esse espírito de que temos um compromisso público, aderimos à campanha Race to Zero, e o governador Romeu Zema se coloca como líder dessa mudança no Brasil para uma política de desenvolvimento sustentável mais efetiva. Aldo, a Anglo, como uma empresa que está sempre aí atuando, tanto na extração como na composição, na extração dos minerais, mas na composição de um bom ambiente com os locais onde ela está inserida, com o meio ambiente propriamente dito. Como é que a Anglo vê essa provocação do representante-chefe aí da COP26? Obrigado, Gustavo, pela pergunta, né? Acho que é uma provocação super bem-vinda. Se eu puder continuar aí na analogia, né? A gente tem que ir bem na prova, mas às vezes tem aquele trabalho em grupo que salva o ano, né? E eu acho que não poderia ser diferente no caso das mudanças climáticas, né? A gente tem que trabalhar em grupo, as empresas, a sociedade, o setor produtivo como um todo e os governos, né? Acho que a gente teve algumas provas aí que nos últimos anos a nota foi abaixo da média, mas eu acho que tem muito trabalho pela frente para a gente sair bem com uma nota boa. E acho que as empresas estão fazendo o seu trabalho, o ICMM representa aí 1/3 da mineração mundial. Nós tivemos aí 2 conferências importantes nas últimas semanas, né? A Conferência Global aí de Mineração, promovida pelo Financial Times, e também a London Metal Exchange Week. E nos 2 compromissos, o tema da mudança climática e os preparativos para a COP foram extensamente discutidos, né? E pensando aqui no Brasil, né, como é que a gente pode trabalhar além de escopo 2, onde temos uma matriz super favorável, né, e também nas novas tecnologias das emissões próprias, né? Eu citei aqui o exemplo do cavaco de madeira, mas a gente usa ainda muito diesel, né, nas operações no Brasil, principalmente em transporte, né? Toda a indústria depende muito do modal ferroviário, do modal rodoviário. E no caso da produção de minério de ferro, que é tão importante para Minas Gerais, como é que a gente pode contribuir também na cadeia para o escopo 3, né? A gente sabe hoje que a siderurgia, né, tem uma pegada de emissão relevante, e a gente sabe que os produtos de alto teor, né, o minério de ferro de alto teor, pode contribuir significativamente para a redução da emissão no processo produtivo do aço, né? Nós estamos falando aí de quase 1/3, né, dos volumes atuais, né? Então, hoje nós estamos falando aí algo em torno de 2 toneladas de carbono para cada tonelada de aço. A gente poderia reduzir isso para 0,8, para 0,6, e a qualidade do minério de ferro pode ser fundamental para isso. Então, como é que a gente pode trabalhar em conjunto, as mineradoras e as siderúrgicas, né, na melhoria do processo produtivo? É o que nós, na mineração, chamamos de escopo 3, a gente trabalhar em conjunto com os nossos clientes para ajudá-los nesse fator. Então, tem muitas iniciativas, Gustavo, e, de novo, eu acho que a colaboração é muito importante para que a gente consiga chegar lá. E no âmbito regulatório, né, foi citado o artigo 6, a gente precisa colocar as regras para funcionar, né, para a gente ter um balizamento, senão a gente vai ter muitas discussões e pouca clareza de para onde seguir, né? Foi falado pela Ana o potencial do Brasil em um mercado de crédito de carbono estabelecido, né? Isso vai gerar muitos incentivos. Agora, sem clareza nas regras, sem de fato colocá-las para funcionar, os agentes não vão conseguir
de definir o seu caminho, não vão conseguir se mexer. Então, de novo, tem muito trabalho, mas a gente tem muita expectativa também da COP para ela afunilar algumas definições que são importantes para os agentes trabalharem. Tá claro, Aldo, obrigado. Passo a palavra para Ana Paula, para ela fazer o encerramento dessa provocação, e aí voltamos para o nosso Irã Firmino. Eu acho que a provocação procede, né, pela dificuldade mesmo, né, de acordo entre vários países, mas eu acho que o Brasil vai com ambição e com confiança. O presidente da COP esteve aqui no Brasil, conheceu as práticas de agropecuárias de baixo carbono, né, gostou, então temos assim, aí um bom termômetro, e temos o exemplo também. Houve um projeto, né, o projeto ABC Cerrado, tem o mesmo nome que o plano, mas enfim, o projeto ABC Cerrado, ele demonstrou que a cada R$1 investido pelo projeto, o produtor rural investia R$7 próprios, né? Isso foi muito significativo, porque mostra que quando você mexe em questões que melhoram a renda do produtor rural, você consegue que ele dê esse retorno e amplifique ainda mais as ações, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho que temos aí também um fator, que é o fator Biden, né? Pensa em COPs passadas aí com Trump e agora com Biden, né? Eu acho que a tônica vai ser diferente, eu acho que vai ter muita pressão, né, para que esse acordo saia, que as regras definidas sejam claras, e a nossa dificuldade aqui realmente é a questão da mensuração, né? No âmbito do agro, pensando que só Minas Gerais tem quase 1 milhão de imóveis rurais, a gente não consegue nenhum procedimento que traga a mensuração propriedade por propriedade. Isso é impossível, né? Então, dentro do nosso setor, a gente trabalha com formas de mensuração diferentes, como acesso ao programa ABC, né, e outras técnicas mais. Mas aí isso tudo fica estimado, porque o produtor que se utiliza de boas práticas e de tecnologias que reduzam a emissão de carbono ou que forneçam um balanço até positivo, né? Se não está sendo utilizado, por exemplo, o programa de crédito, o programa ABC, isso não é contabilizado. Até hoje, por exemplo, as lavouras de café não foram contabilizadas no plano ABC, né, na década que se encerrou. Então, tem várias práticas, várias questões que não são, de fato, contabilizadas nesses números oficiais. Esse é o nosso desafio. Mas tecnologia temos, ambição temos, confiança temos. Vamos fechar isso aí e trazer regras claras e acessíveis para o produtor rural brasileiro e mineiro. Meu caro Irã, respondidas as primeiras indagações aí, o que a gente tem de mais importante a questionar sobre esse nosso tema mudanças climáticas? Primeiro, como o Aldo deixou muito claro, o trabalho em conjunto, você conhecia mesmo, né, Aldo? A gente que era da turma que não era muito de estudar, né? Grudava num grupinho, aí o grupo, alguém fazia do grupo e a gente passava. Mas na questão climática, não tem como acontecer isso. Nós somos todos iguais, né? Vivendo a mesma situação. E eu acredito muito na questão da comunicação. Acho que a comunicação, Arquimedes, né, teve um sábio, né? O Arquimedes falava: dê-me uma alavanca que eu modifico o mundo, né? Então, dê-me uma consciência ecológica, né? A questão da sustentabilidade, né? Que eu te daria um mundo realmente que dá para preservar, né? Que a gente possa trabalhar junto com a natureza e não contra a natureza, né? Então, nesse aspecto, eu queria só mostrar para vocês aqui, fazer uma propagandazinha, inclusive é o tema do Prêmio Google esse ano. Aqui, o que um Bill Gates, está chegando aí? Isso. Aí sim. Ok. O que leva um magnata, talvez o cara mais rico do planeta, né? Bill Gates, o cara mais rico do planeta, em vez de estar jogando golfe igual
o antecessor dele fazia, né? Por que ele vai se preocupar com questão climática, gente? Né? Ele deve ter muito dinheiro, juntou uma turma muito boa de técnico, de escritor, de jornalista, de tudo. Esse livro é uma coisa pedagógica, porque a gente vive muito aqui, é um pensamento da minha espírita que fala o seguinte: a dor ela é didática, a dor é... Ô, gente, vou lembrar aqui. A dor é como se a dor fosse um professor, sabe? Nosso ser humano nasceu assim, é só pelo sofrimento. Você perde, eu perdi a natureza lá, agora estou lutando atrás dela. Eu sempre correndo atrás das perdas, né? Então, é uma coisa interessante que eu acho que é a lição do livro, que é o seguinte: muita gente está falando de carbono, descarbonização, mas não sabe o que é. Eu mesmo achei que eu sabia, não sabia nada. É impressionante esse livro aqui, como que ele, numa linguagem clara, quer dizer, muita gente ajudou a fazer esse livro, né? Ele demonstra o seguinte, que toda a nossa sociedade foi feita em cima de carbono. E todo futuro que vier por aí tem que ser sem carbono. E ele mostra como a pegada do carbono é tão grande que dá vontade de desanimar. Como é que você vai mudar um mundo de uma hora para outra? Então, o processo é esse. E a alavanca que ele coloca aqui é que todo mundo, qualquer empresa, qualquer governo, qualquer entidade aí que apostar na questão ecológica, na questão ambiental, ele está ganhando, ele vai ganhar dinheiro com isso. Sabe? A reconsertação do planeta, das nossas práticas, isso vai gerar dinheiro, muito dinheiro. Então, se tiver uma startup aí que vai bolar uma ideia boa, e existe cliente para essa startup, já o mundo vai querer isso. Então, vai haver uma corrida baseada no capitalismo, que é ter lucro. Então, as pessoas não vão fazer isso de graça, não. Né? Eu vejo lá quanto tempo que a Inglaterra já foi líder em questão ambiental a nível do cidadão, mas mesmo lá na Inglaterra, com toda a consciência, as pessoas não davam $1 a mais porque um sabonete era feito de maneira sustentável, não. Mexeu no bolso das pessoas, nós somos muito egoístas, né? Muito imediatistas, é muito difícil sobrar, né? Como é que vai sobrar? Agora, não, o que ele propõe é isso, é uma cruzada, e aí entra o cidadão mesmo comum. Ele vai ter que fazer a parte dele do carbono. Então, e com essa vontade de ganhar dinheiro. Então, acho que ele juntou duas coisas, e eu acho que é por aí, sabe? Eu lembro, há muitos anos atrás, teve uma conferência chamada Americana, do Canadá, e o Zé Castro, nosso ex-ministro e secretário de Meio Ambiente, quando terminou o evento lá, ele falou assim: ó, a natureza está salva. Como? A natureza está salva. O capitalismo descobriu a questão ambiental. Sabe? E eu acho que é por aí, sabe? Informação, sabe? Levar a nível do cidadão lá e festejar isso, né? Ser uma coisa alegre, não ser uma coisa chata, né? Que algum tempo ele chamava de ambientalista de pessoa biodesagradável. Né? Mudar esse conceito, né? O meio ambiente não está contra nada, não. No fundo, os ambientalistas são pessoas que já foram amantes da natureza. E hoje foi tudo institucionalizado, né? Para você ir hoje na cachoeira, você tem que pedir licença, né? O patrão, o dono da fazenda. Você falou uma coisa aí, a partir dessa leitura do livro aí do Bill Gates, e aí eu fiquei pensando aqui, talvez seja o melhor caminho, inclusive, para a gente já ir encerrando esse nosso conexão, tendo em vista que o nosso horário é até às 11, até meio-dia e 30. Eu escutei aí o que você falou em resumo, foi que o modelo de desenvolvimento social, econômico, que a sociedade humana criou nesses últimos tempos, foi muito vinculada a essa geração de carbono. E praticamente toda a iniciativa que a gente faz é vinculada à geração de carbono. Por exemplo, este movimento que a gente está fazendo aqui agora para discutir a questão da mudança climática também está gerando esse bendito do carbono. Eu queria que essas pessoas que estão aqui, que conhecem muito mais do que eu que estou perguntando, falassem um pouco sobre como cada parte enxerga a possibilidade de transformar a sua produção em uma produção que gere menos carbono,
ou que faça faça uma ação menos prejudicial ao meio ambiente de maneira geral. É isso que nós estamos entendendo aqui, meu caro Irã. Qualquer atividade ela é geradora de carbono e o que a gente tem que buscar são as atividades que gerem menos impacto nessa geração de carbono. O que cada parte que está participando aqui, e aí estou falando como o que representam cada pessoa aqui, o que essas partes estão fazendo, por exemplo, para se minimizar a geração desse bendito efeito do carbono. Eu queria que você, Irã, falasse com mais clareza o que é essa geração de carbono, então, e a partir daí a gente vai encerrando, escutando o que cada parte está fazendo para minimizar esses efeitos. Primeiro, seguinte, a civilização que nós somos hoje, resultamos hoje, ela veio do carbono, lá desde acender o fogo, lá descobriu o fogo, né? Já começou o gás carbono lá saindo. Então, até hoje foi todo feito desse jeito, e está chegando um ponto que está vindo um colapso aí, que isso aqui não está resolvendo, né? Não está resolvendo, a pobreza está aumentando, a distância entre o pobre e o rico. Todas as ações humanas, ultimamente, não estão construindo isso, porque isso é chato, dá trabalho, é um dinheiro a mais, sabe? As pessoas não né? É aquele negócio da produção sem muita coincidência, sem muita consciência, né? As coisas estão mudando, né? Eu não tenho a receita, não, mas eu acho o seguinte: tem que apaixonar pela causa e fazer. Eu vejo lá na ANGO, não é porque o Alto está aqui, não, que eu conheço muitas minerações, mas eu vejo lá um diferencial que tem lá. As pessoas lá curtem o que fazem. Curtem o que fazem. É bom você fazer, né? Uma coisa bacana. Eu já fui jornalista, já trabalhei repórter policial, repórter de esporte. Pô, mas eu escrever sobre meio ambiente, sobre ecologia, não tem coisa mais bacana que isso, não. A gente está ligando a nossa insignificância, que é uma coisa enorme, né? E se a gente sair dessa lá no final, a dor é pedagógica, agora que eu lembrei, é um princípio espírita. A dor é pedagógica. Parece que as pessoas, o ser humano, escolhe só quando ele perde algo que ele valoriza, sabe? Então, é a dor, né? Eu não estou com nenhuma dor de dente agora, eu não sou grato por isso, nem tenho prazer com isso. A hora que dá um pouquinho de dor aqui, eu vou ficar desesperado. Hoje, por que eu não tratei do dente, né? Então, eu acho que em cada âmbito, você vê as pessoas falando aqui, cada um era porta-voz de uma ideologia que é a mesma, cada um no seu setor, né? Ou seja, nós estamos condenados, se a natureza der tempo a essa descarbonização, né? É um sonho impossível, é um sonho impossível. E quando o ser humano ele é cutucado, né? Aí que ele faz, né? Nós somos assim, né? Nós somos reativos e nós temos que reagir mesmo. Contar que a natureza vai dar esse tempo para a gente. Essa que é a questão. Vai dar tempo? O relógio biológico vai dar tempo para o relógio humano? As apostas estão na mesa aí. Tá claro, Irã. Minha prezada secretária, como é que o Estado está fazendo para contribuir nessa minimização aí da geração do carbono, que pelo que a gente está entendendo aí, por razões óbvias, é o principal fator prejudicial ao meio ambiente e ao planeta de maneira geral? Bem, Gustavo, então, a nossa função, né, é propor ou implementar políticas públicas que induzam essa mudança de comportamento. Então, a partir da assunção da neutralidade através da campanha Race to Zero, nós estamos traçando alguns caminhos. Primeiro, nós vamos atualizar o nosso inventário. A Ana Paula mencionou isso, o nosso inventário de 2014, e muita coisa de 2014 até agora já foi feita. Então, nós vamos atualizar o nosso inventário. Juntamente com a atualização do inventário, nós vamos fazer uma atualização do nosso plano de mudança climática, de energia e mudança climática para o estado de Minas Gerais, que nós teremos através dele, né, a definição de metas setoriais mais específicas. Um ponto importante que eu não mencionei, mas que eu acho que é bom a gente registrar, nós já estamos fazendo muito no setor de energia. Minas Gerais criou um processo de regulação, seja econômica, seja na área de meio ambiente, que fomenta o setor de energia solar. Hoje nós somos o estado com a maior potência instalada do Brasil.
Então, essa é uma ação que nós já estamos fazendo. E ela só foi possível através da regulação pública com incentivos financeiros, né, de impostos e com incentivos para a regularização ambiental. Além disso, no Instituto Estadual de Florestas, nós estamos trabalhando uma política de fomento florestal e de aumento de cobertura vegetal. Inclusive, isso está nas nossas metas em instrumentos formais de governo, como o PMDI, né, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e também o PPAG, que é o nosso plano plurianual, que tem relação com o orçamento de aumento da cobertura vegetal no estado de Minas Gerais. Ações de combate ao desmatamento, né, dentre outras, que contribuem efetivamente para uma política pública forte rumo à neutralidade em 2050. Está claro, minha prezada secretária. Vou passar aqui a palavra para o agronegócio, e do agronegócio a gente vai para a mineração e finalizamos com a nossa Bruna, que é a anfitriã aí do país sede da COP26. Doutora Ana Paula. Obrigada. O negócio todo é a nossa permanência, né, no planeta. O planeta tem lá suas capacidades, né, de seguir adiante sem nós, mas nós precisamos ficar. E aí, tem uma coisa interessante, que esses dias eu vi um vídeo, tem um fenômeno interessante que acontece lá nas profundezas do oceano, que eles chamam de uma neve nas profundezas, mas não é neve, é o plâncton morto que vai precipitando, junto com outras coisas, vai precipitando e forma lá embaixo aquelas rochas e dá alimento a toda uma cadeia de seres marinhos lá nas profundezas e forma um verdadeiro estoque de carbono, né? A gente sabe que não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, né? Que, na verdade, são as algas, são os processos que ocorrem nos oceanos, mas aí isso tudo fica estocado lá nas profundezas, em formato de rocha. E nós, seres humanos, é que estamos mexendo com o que está estocado lá há muito tempo, milhares e milhares de anos, milhões de anos, né? Extraindo combustíveis fósseis, etc. Então, o que nos resta fazer é ajudar mesmo a natureza, né? No setor agropecuário, isso é possível por meio de plantio de árvores, seja recuperação de áreas de preservação, seja a questão das florestas produtivas, seja também as próprias tecnologias de boas práticas e agricultura de baixa emissão de carbono, né, como a questão do uso dos bioinsumos, os sistemas de plantio direto, né, eu acho engraçado quando as estatísticas mundiais falam em terras aráveis, e a gente aqui fica, não, mas isso já não é praticamente utilizado mais, né? Plantio direto, cultivo mínimo da terra, cobertura da terra, né? Recuperação de pastagens degradadas, isso é um potencial grande que a gente tem, porque tem uma grande área, né, de pastagens degradadas, e ao recuperar essas áreas há um potencial de sequestro, né, de carbono muito grande, e que melhora também a questão dos recursos hídricos, né, porque uma pastagem bonita, alta, viçosa, ela tem um sistema radicular também mais profundo, até 2 metros ou mais de profundidade, e que quando as raízes morrem na troca numa rotação de culturas, isso formam canalitos que, quando chove, infiltra a água da chuva, né? Então, eu acho que no sistema agropecuário é tudo muito integrado, o ciclo hidrológico, o ciclo do carbono, tudo acontece ali. A gente se livrar do carbono não tem jeito, porque o carbono é matéria elementar, né, da nossa formação humana, vegetal, animal e tudo mais. Mas nesse sentido aí de poder ajudar a natureza a estocar em vez de soltar para a atmosfera, é isso que é o importante. Essa que é a nossa contribuição, através de tecnologias. Tá claro, meu caro Aldo, a palavra é sua, você como representante da indústria, como uma pessoa que conhece bem essa área,
a palavra é sua e obrigado por estar aqui colaborando e contribuindo com o nosso Conexão Empresarial. Obrigado a você, Gustavo, mais uma vez, né? Sendo muito breve aqui, sucinto, mas ao mesmo tempo deixando uma mensagem de que quem não faz a lição de casa não vai bem na prova, né? Então, voltando para a nossa analogia, então, acho que na indústria a gente tem um trabalho importantíssimo, né, de sermos mais eficientes, né? A Anglo-América, como eu falei, até 2040, a gente quer ter as nossas principais operações neutras em carbono. Isso significa por revisar toda a nossa matriz. Hoje a gente já tem balanço de emissões e balanço energético mensais em nossas operações, então a gente já sabe ali onde estão indo os consumos. E aí, para você chegar nessa neutralidade, o primeiro passo é realmente a mitigação, realmente usar a tecnologia, fazer os testes. A gente está considerando hidrogênio em várias das nossas frentes de consumo energético, outras fontes renováveis, né? No Brasil, como a gente falou, temos a silvicultura, eucalipto principalmente, mas temos também o etanol, que é uma fonte muito promissora para a indústria, ainda mais. E quando não for possível, né, por questão tecnológica, ou às vezes mesmo econômica, a gente fazer a mitigação, né? E isso é possível também, né? Parte da equação nossa para chegarmos e mantermos lá 1,5 graus Celsius além da era pré-industrial. Então, acho que tem várias frentes onde a gente pode trabalhar em relação a isso, seja na proteção de nascentes, seja nas áreas protegidas, seja na atuação com produtores rurais. Hoje a gente já faz isso nas nossas ações no Araguaia, em Goiás, em Mato Grosso, como também em Minas Gerais, na Bacia de Santo Antônio. Então, além da neutralidade das nossas operações, as grandes empresas podem sim contribuir no externo, né? Seja participando das discussões de políticas públicas, sejam também de ações afirmativas. Gustavo, então tem muito trabalho para fazer. Tá claro, Aldo, muito obrigado. E agora, para já ir no nosso encerramento, eu passo a palavra para minha cara Bruna Cerqueira para fazer o seu encerramento. Muito obrigada. Eu acho que talvez queria deixar aqui, eu estou trabalhando na Embaixada do Reino Unido faz um pouco mais de 1 ano e meio, né, nessa preparação para a COP26 e nesse processo. E uma perspectiva que eu tenho visto, que é como o Reino Unido trabalha essa agenda, eu acho muito interessante trazer e compartilhar com vocês nesse olhar final, né? Não se trata de uma agenda apenas de uma necessidade, porque o mundo precisa, porque é bom para a humanidade, porque a gente precisa salvar a natureza. Eu acho que o Reino Unido tem uma perspectiva muito pragmática com relação à agenda climática, que eu acho muito interessante observar da perspectiva de mercado. O mercado está se movendo, quem move primeiro tem vantagem, quem demora mais para se mover pode ficar preso em um dos riscos desse processo, e tem oportunidades de negócio, né? O primeiro-ministro Boris Johnson usou essa outra anedota outro dia de que o Kermit the Frog, o sapo verde dos Muppets, estava errado, é fácil ser verde. E eu acho que esse é um olhar realmente do mercado. A gente tem riscos relacionados à mudança do clima, que não são só os riscos que a mudança do clima gera diretamente, né? As enchentes, o aumento da temperatura, as mudanças de temperatura na Terra, o aumento do nível do mar. A gente tem riscos que são de transição. Então, se os países decidem que eles vão avançar nessa direção, a transição da economia impõe riscos para as indústrias que ficam para trás, né? Para as empresas que ficam para trás, que não estão se movimentando. O mercado vai parar de consumir. Então, eu acho que tem isso por um lado, e por outro lado, as oportunidades de negócio que são muito grandes e que se abrem nesse processo, né? Então, de pesquisa e desenvolvimento, de achar novas tecnologias, mas também de avançar rapidamente na implementação de tecnologias que já existem, né? Eu acho que a Ana Paula foi muito feliz em trazer várias aqui do setor da agricultura, por exemplo, né, plantio direto, fixação biológica de hidrogênio, sistemas integrados que na agricultura trazem um custo negativo de implementação. Você vai ganhar com isso porque você vai ganhar produtividade. Então, eu acho que essa mensagem final que eu queria deixar é que não é só uma questão de abraçar a árvore, não é uma questão para ambientalista, é uma questão para quem tem seriedade na condução dos seus negócios, né? E os boards estão cada vez mais cobrando isso. Está claríssimo, Yeah. Bruna. Bem, I was just saying, eu acho I que think should we just no go? que diz respeito à participação aí de cada um, a gente teve uma ótima
contribuição de cada um dos participantes aqui do nosso Conexão Empresarial COP26. Queria, mais uma vez, agradecer a Ana Paula da FAENG pela presença aqui conosco e contar um pouco sobre a visão do agronegócio em relação a esse setor. O Aldo Souza, que representa a Anglo-América, que tem uma fundamental participação na economia brasileira, no desenvolvimento da economia mineira e brasileira, a partir de cada atividade que a Anglo desenvolve no país. É a empresa com o maior tempo de presença no Brasil, então isso tem que ser realçado o tempo inteiro pela importância que ela tem. O Irã Firmino, obrigado pela presença aqui como um dos grandes nomes aí de conhecimento do meio ambiente, de mudanças que a gente está tendo e sofrendo por conta da questão climática. A Marília, secretária nossa, do nosso estado de Minas Gerais, que está, obviamente, dando o seu máximo para que a gente tenha melhores momentos na produtividade, mas também na sustentabilidade do nosso estado de Minas Gerais. Bruna, novamente, o nosso obrigado, e a gente vai, então, finalizando o nosso Conexão Empresarial, reafirmando o nosso compromisso de trabalhar por eventos que tragam informação, que tragam conhecimento de alto nível em relação aos mais diversos temas da economia, da sociedade, do desenvolvimento humano e corporativo de Minas Gerais e do país. Paulo César, obrigado pela companhia aqui conosco, pela presença aqui ao longo dessa 1h30 de discussão sobre mudanças climáticas. Mais uma vez, obrigado à Anglo-América, à Drogaria Araújo, à Líder Aviação, ao Banco Mercantil do Brasil, à Uzi Minas e ao Projeto Especial de Veiculação da CEMIG, Governo de Minas, por estarem presentes nesse nosso Conexão Empresarial do dia 25 de outubro de 2021. Muito obrigado a todos novamente. Espero que o COP26 traga ótimos resultados para o Brasil, para Minas e para o mundo de maneira geral. Obrigado a todos. Obrigado.